Um dos países mais antigos do mundo, onde existe um povo resistente e de uma história rica e peculiar. Eu e o repórter Dan Lúcio Reis vamos te levar até a Armênia. Nesta viagem você vai conhecer melhor os passos desse sábio país. Depois de séculos de diferentes regimes dominantes, os armênios conseguiram sustentar sua herança e identidade culturalmente preciosas por meio de perseverança constante. Uma viagem enriquecedora e cheia de história. Fomos rumo a um país impressionante, pequeno e único. Sua identidade é milenar. Estamos na Armênia, que tem quase 3 milhões de habitantes. Fica na região montanhosa do Cáucaso. Faz fronteira com 4 países: Turquia, Geórgia, Azerbaijão e Irã. O Cáucaso, como você mencionou, ele conecta regiões muito diferentes. Ele é uma grande ponte terrestre. E ele conecta de maneira com que você tinha regiões que não tinham contato direto, porque o Cáucaso é uma cordilheira, são montanhas altíssimas. Só que se você vem das estepes ucranianas, da Crimeia, você chega no Cáucaso. Se você vem das estepes russas, da Sibéria, você chega no Cáucaso. A Ásia Central está separada do Cáucaso pelo Mar Cáspio. Planalto iraniano, planície da Anatólia, região da Mesopotâmia, o que se convencionou chamar de Oriente Médio, tudo isso se conecta com o Cáucaso. E a gente está falando nesse processo de civilizações históricas. Os armênios no próprio Cáucaso, os persas no Planalto iraniano, as diversas culturas mesopotâmicas que todos nós conhecemos, as culturas presentes na Anatólia, como desde os gregos, as culturas, como eu mencionei, das estepes ucranianas, das estepes russas. Então, ela sempre foi uma região de muito contato e de transporte. A Armênia, apesar de uma independência bastante recente, conquistada em 1991, com o colapso da União Soviética, o país possui uma cultura peculiar riquíssima. A arquitetura da nação é marcada pelos anos em que foi República Soviética e também lugares que revelam a história daquela época. Este observatório, por exemplo, é um motivo de orgulho para o povo armênio. É uma volta ao passado não tão distante, como conta Guigoian. O local foi construído em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O observatório foi finalizado 10 anos depois. Durante a corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos, ambos investiram muito em tecnologia, inclusive em observatórios. Um deles é este aqui, o Observatório de Burakan. Foi construído na época soviética e esse telescópio onde nós estamos tem 2,6 metros de diâmetro. E esse é o maior e começou a funcionar desde 1976. Todos os edifícios que temos aqui, até os administrativos, tudo que vocês estão vendo foi construído pelo astrofísico Viktor Ambartsymian. O maior dos 6 telescópios impressiona. O observatório funciona até hoje e mais de 47 pessoas trabalham aqui. Pergunto para o astrofísico como é fazer parte da história. Ele se alegra com o questionamento. Como trabalho aqui desde 1984, eu tenho muito orgulho disso aqui. É importante esse orgulho que tenho, porque tenho a oportunidade de trabalhar e posso participar de diferentes pesquisas científicas. E perto dali, cerca de 5 quilômetros, um radiotelescópio, também da era soviética. A sala de controle espacial de Orgov é enorme e chama atenção. O local foi fundado em 1975 e hoje o prédio está abandonado, mas virou um ponto de visitação dos turistas. Como não se impressionar com um país tão pulsante em suas origens? Seguimos para desbravar a Armênia. Sua capital é a cidade de Yerevan. O que se vê em suas construções é uma mistura do passado com o presente.
Na Praça da República ficam os prédios governamentais, que têm fachadas neoclássicas. Aqui está também a Prefeitura e o Museu Histórico Nacional, em uma grandiosa área oval que forma a segunda maior rotatória do mundo. Sua população extremamente receptiva e calorosa não deixa transparecer os episódios trágicos que marcaram sua caminhada mais recente. Brasília. A simpatia dos armênios é incrível. Em poucos minutos de conversa, vem um convite para apreciar um bom café. Experimentar, né? Esse cafezinho aqui, bom demais. Oh, the coffee is great. Thank you. Thank you very much. Estamos na famosa feira Vernissage, um verdadeiro mercado ao ar livre. O jovem Arthur nos fala como é bom viver aqui. As pessoas são prestativas umas com as outras, se amam e estão sempre prontas para ajudar umas às outras. Pergunta a ele se é seguro morar em Yerevan. Sim, é seguro. Você pode andar nas ruas à noite. A sensação, eu sei que em outros países não é comum. E quando questiono sobre o que ele mais gosta daqui, ele é direto e sem rodeios. As pessoas. Realmente as pessoas são exemplo de resistência e luta. Aqui é um dos locais preferidos de quem gosta de trabalho artesanal. Este comerciante faz essas lindas peças há 30 anos. Ele diz que aprendeu a arte com o pai. É um lugar que eu posso expor a minha arte, que eu aprendi com meu pai. E faz 32 anos que eu estou aqui. Todo o trabalho é feito à mão por mim. E todos os finais de semana eu estou aqui. E em pouco tempo de bate-papo, Arthur já fala da sua admiração pelo país. O que eu mais gosto aqui é da água, da terra, das frutas e do povo. Mais uma vez, sem dúvidas, um povo que carrega a nação no peito. Obrigado. Seja bem-vindo à Armênia. É um povo que recebe muito bem. Eu costumo brincar que eu já viajei para alguns lugares em que a reação era: nossa, você é do Brasil? O que você está fazendo aqui? Aqui na Armênia a reação é: nossa, você é do Brasil? Que legal que você está aqui, né? Então acho que isso é o mais importante, é a cultura armênia, é o povo armênio. Andando pela feira encontramos a Anastácia, que também faz elogios ao país que vive. Para mim, a Armênia é de gente muito amável, tem uma natureza linda, tem gente talentosa, é uma inspiração para mim. As peças que ela vende também são produzidas à mão, com muito talento e com elementos da Armênia. Eu quero que as pessoas vejam que elas podem comprar. Na Vernissage encontramos um produto muito tradicional e conhecido no mundo inteiro, e é de encher os olhos. Os tapetes fazem parte da cultura armênia. Cada um deles carrega uma história e um símbolo. Se você compra um como este aqui, pode ter certeza que por trás de tanta beleza tem um significado. Muitos tapetes são carregados de textos únicos, compostos de ornamentos onde os símbolos sagrados refletem as crenças e noções religiosas dos antigos ancestrais dos armênios. E para se aprofundar numa cultura tão poderosa, contamos com uma ajuda muito importante. Para saber mais sobre esse país tão rico de características únicas, estamos na UGAB, União Geral Armênia de Beneficência, que é a maior organização mundial armênia sem fins lucrativos. O principal objetivo é preservar o patrimônio da nação por meio de programas educativos, culturais e humanitários. Tivemos um encontro cheio de conhecimento e fomos recebidos pelo presidente da UGAB da Armênia, Vasken Yakubian, que nos conta o papel fundamental da entidade. AGBU today is present in more than 40 countries.
around 80 cities around the world. A UGAB hoje está presente em mais de 40 países, em cerca de 80 cidades do mundo, da Austrália até a Argentina e no Brasil. And our main objective is to preserve. Nosso objetivo principal é preservar e promover a identidade e a herança da Armênia na diáspora e apoiar a terra natal, a Armênia, de qualquer forma possível. In order to achieve our mission, our projects are. Para alcançar nossa missão, nossos projetos estão sob 4 pilares principais. Uma é a educação, outra é a cultura, a outra é a humanitária e a quarta, específica para a Armênia, são projetos de desenvolvimento socioeconômico. Specific for Armenia is socio-economic development projects. Nós temos presença, como eu disse, ao redor do mundo, e nosso portfólio de projetos é muito grande, e está crescendo tanto por quantidade quanto por qualidade a cada ano. Um crescimento que trouxe o documento Jovem Pan para mergulhar num país de acontecimentos de superação. Uma verdadeira imersão de estudos e de vivência. Depois de entender mais sobre essa nação, partimos para conhecer outros lugares impecáveis da Armênia. Noray, que é diretor da UGAB Brasil, esteve com nossa equipe nesses dias inesquecíveis. E ele explica como a entidade surgiu e sua principal missão nessa jornada. O UGAB faz parte da família, né? Então, meu avô, quando migrou para o Brasil, em 1964, ele já era da UGAB da Síria. E em São Paulo não existia UGAB e ele foi um dos fundadores da UGAB em São Paulo, né? Meu pai, na sequência também, já envolvido com a UGAB, fundou o Departamento de Jovens na década de 70, em 73, e eu nasci imerso na UGAB. Assim. A UGAB a gente fala que é uma missão que nós armênios temos de dar continuidade, porque o trabalho é constante, assim, tem muita coisa a ser feita. Hoje a UGAB está em 40 países, com mais de 70 filiais, né? Foi fundada em 1906 no Egito, antes do genocídio, já com uma preocupação em preservar a cultura e a identidade armênia, né, pelo mundo afora. E, enfim, a sede hoje é em Nova York, mas as filiais, enfim, estão espalhadas pelo mundo. E a da Armênia eu considero a mais importante, e a gente, como UGAB Brasil também, a gente tem voltado nossos projetos para a Armênia, né? Que é muito importante, assim, a garantia da identidade, da preservação aqui no nosso território. Para cada lado que você olhe, só belezas. Na capital tem cerca de 1 milhão de habitantes. Esse é o principal ponto turístico, uma herança do período soviético. Um cartão postal da Armênia, Cascade. Essa enorme escadaria liga o centro da cidade às áreas residenciais localizadas nas colinas. Podemos dizer que é um verdadeiro monumento, uma escultura modernista. No jardim encontramos várias obras do pintor e escultor colombiano Fernando Botero. Subir a enorme escadaria é mais que obrigação. São degraus onde encontramos artes pelo caminho e, no final, temos a certeza que colocamos os pés onde foi construída a história da humanidade. E quando a gente chega aqui no topo, nos deparamos com esta vista, Monte Ararat, onde a Arca de Noé teria descansado depois do dilúvio. O Ararat domina o horizonte. A enorme montanha pode ser vista de vários pontos e é símbolo do país, mas que hoje os armênios só podem admirar à distância. O monte tem mais de 5.100 metros de altura. O Ararat já não fica mais na Armênia, mas no país vizinho, na Turquia. Os armênios perderam a montanha e parte do território durante as invasões dos turcos, como conta o historiador Filipe Figueiredo. O Monte Ararat, ele é um lugar que está relacionado à Bíblia, é onde supostamente a Arca de Noé teria parado, e inclusive os territórios onde hoje são Armênia seriam, de acordo com algumas interpretações, o território original do Jardim do Éden. Então o Ararat tem uma importância cultural muito grande para os armênios,
E como os nossos espectadores certamente vão ver nas belas imagens que vocês fizeram, o Ararat domina essas paisagens, né? Você está andando por Yerevan, você vai para algum lugar, você vê o Ararat. Ele tem uma proeminência muito grande, então é absolutamente compreensível que as pessoas olhem e falem que aquilo é sagrado. E historicamente a região do Ararat era populada por armênios. O Monte Ararat fica em território turco, da República da Turquia. Posteriormente, nós vamos ter um outro acordo na década de 1930 entre a República da Turquia e o Império Persa, que vai confirmar também essas fronteiras, né? Então, o Tratado de Kars de 1921 é muito importante para os armênios, pois é quando eles veem que esse patrimônio sagrado deles lhes foi completamente tirado. Essa situação permanece desde então, é a mesma fronteira, né? A Armênia, como a gente mencionou, tem uma fronteira com a Turquia e os armênios usam Ararat nos seus símbolos nacionais. Isso, durante a Guerra Fria, gerou protestos da Turquia e existe um episódio muito famoso que muitas pessoas contam aqui, né, que em certo momento o embaixador da Turquia falou: olha só, a União Soviética ela usa, né, ela tolera o uso de uma montanha que está na Turquia como símbolo, então eles querem uma reivindicação territorial. No que o embaixador soviético respondeu: a Turquia usa a Lua na sua bandeira. Isso não quer dizer que a Turquia quer conquistar a Lua, né? Apenas pela importância do crescente, né, no Islã, assim como o Ararat é sagrado para os cristãos armênios. A linda paisagem pode estar do outro lado, mas vive na alma da Armênia e nunca será diferente. El monte Ararat es simbólico no solamente para los armenios, es el símbolo de cristianismo, es uno de los símbolos de cristianismo, porque según el libro de Génesis, fue aquí, en esta llanura, en este valle, donde la humanidad reanudó su historia. Volvió a continuar su historia y fue muy importante y sigue siendo muy importante y muy simbólico para Armenia también. Y en 1921 entre los dos revolucionarios se firmaron dos tratados, el Tratado de Kars y el Tratado de Moscú, y con un territorio bastante grande alrededor del monte Ararat, todo eso ficó para Kemal Atatürk, no puedo decir para Turquía, porque en aquel momento Kemal Atatürk realmente no era el jefe oficial de Turquía, era un revolucionario que controlaba la parte oriental de Turquía. Mas os armênios consideram o monte deles. Sí, sigue siendo el símbolo de Armenia, lo seguimos teniendo en nuestro escudo, sigue siendo el símbolo de cristianismo. Para nosotros sí es lo más simbólico de Armenia. Tudo aqui é de tirar o fôlego. A imagem impacta. São dezenas de cavernas esculpidas nas montanhas em um desfiladeiro. que endurece que tem nada menos do que 3.000 anos de história. Esse é um dos lugares mais impressionantes da Armênia. E o que chama a atenção é depois que a gente atravessa essa ponte aqui, do outro lado existia uma aldeia onde as pessoas moravam em cavernas. E para atravessar de um lado ao outro, contamos com essa ponte que parece assustadora, mas na verdade é uma experiência incrível. São 160 metros de comprimento, onde a paisagem emoldura a caminhada até as cavernas. No século XIX, 1.800 famílias moravam nas cavernas. Até 1970, as pessoas ainda viviam aqui, até que autoridades da União Soviética decidiram realocar os cidadãos em outros lugares. Ao entrar nas cavernas, que eram casas, a temperatura chama atenção. O lugar é fresco, beirando ao frio. Andar por aqui é respirar um passado não tão distante. Encontramos Charnajarian. Ele fica aqui no local para tirar dúvidas dos turistas. Afinal, ele já morou em uma das cavernas, no ponto mais alto do desfiladeiro, por 5 anos. Aqui ele nos mostra uma cama de mais de 150 anos, um ferro de passar e um berço. E neste outro espaço, o guia nos fala que era um cômodo que servia para os recém-casados.
O homem cheio de bagagem histórica mostra em fotos como era antigamente e diz que a construção da ponte veio em bom momento para trazer mais turistas para a região. A construção da ponte ajudou a multiplicar o número de turistas. Posso dizer que multiplicou por 500 vezes. E em meio às cavernas, sempre há surpresas. Além das cavernas, existem 2 igrejas aqui. Uma de 1666. E é para lá que nós vamos conhecer este local sagrado. A igreja mais antiga de Khandorezhsk foi esculpida em uma cova. O lugar traz várias sensações e sentimentos. Também existem outros templos aqui. Em 1920, tinha uma igreja que tinha culto. Quando chegou a União Soviética, todos tinham que ser ateus, já que a religião era uma coisa proibida. A igreja era como um centro cultural, com eventos e concertos. Como não se deslumbrar na terra que é o berço da civilização? A Armênia encanta e traz com ela tudo o que há de mais rico, sua história. Não tem quem não se apaixone por este lugar e um coração cheio de emoção ao falar do país. And the first time I came to Armenia was in 1994. A primeira vez que eu cheguei à Armênia foi em 1994. A Armênia tinha apenas ganhado sua independência e o país, é claro, não tinha nada. Era um novo país saindo da União Soviética. Não havia dinheiro, não havia eletricidade, não havia gasolina. Você não podia ver carros nas ruas. Eu sinto que essas montanhas estão falando comigo. Escolher vir à Armênia acho que foi uma das melhores escolhas que já fiz na minha vida. It's one of the best choices I made in my life. Um país de grandeza em aspectos históricos e culturais. A Armênia é a primeira nação a adotar o cristianismo no início do século VI. A tradição cristã na Armênia também é conhecida como gregorianismo, nome derivado de Gregório, o Iluminador, o santo padroeiro e primeiro dirigente da Igreja da Armênia, que converteu o país pagão em 301. Porque los reyes, emperadores, en aquella época, aquí está, el rey era Tiridates III, en Roma era Diocleciano, el emperador Diocleciano. Él también perseguía a los cristianos, todos perseguían, porque no querían trocar de religión, era un peligro político, no les interesaba. Era pagão. Eran paganos. Existía el politeísmo, que es un sistema donde hay varios dioses. Aos pés do Monte Ararat fica o mosteiro de Knorvirap, de onde se tem a imagem de cartão postal mais famosa da Armênia. Ese lugar donde estamos tiene mucha historia. En el siglo II a.C., aquí se construyó la capital Artashat. El rey de aquella época, que se llamaba Artaxerxes, escogió este lugar porque aquí se cruzaban las rutas comerciales. Era un lugar muy beneficioso para hacer comercio. Aquí construyó la capital. Dentro de esta capital estaba la prisión, donde echaban en estos pozos a la gente que estaba condenada a la muerte. No les daban comida, no les daban agua y la gente con el tiempo moría. En uno de estos pozos fue encarcelado Gregorio. Lo que había alrededor, y hasta hoy siguen las obras arqueológicas, era teatro, palacio, baño público, viviendas de la gente. Era una ciudad enorme. Tenía 150.000 habitantes y se construyó, repito, en 189 a.C., siglo II a.C. No es un lugar casual, es un lugar muy importante. Después, en 301, cuando Armenia aceptó el cristianismo, se construyó una iglesia encima del pozo de Gregorio. No es esta exactamente, esta está reconstruida en lugar de la antigua, pero esta también es del siglo VII, es bastante antigua.
Hoje, esse é um dos pontos turísticos mais visitados do país. Aqui, você vai poder ver um espaço pequeno e sem janelas que São Gregório passou por mais de uma década preso. O rei passou a perseguir os cristãos na Armênia, principalmente os missionários. O pregador Gregório acabou preso e ficou neste poço aqui, que eu vou descer agora. Ele é bem estreito, Dan Lúcio vai me acompanhar, e profundo também. A descida ela é bem difícil, aqui é de costas, só nesse momento a gente consegue descer de frente. E chegando aqui, a gente percebe que o local ele é bem pequeno. São Gregório ficou aqui nesse espaço por 13 anos. Só saiu daqui quando o rei ficou muito doente. Então ele foi retirado para curar o monarca. E o rei, agradecido pela cura, converteu todo o país, como conta a guia turística Zara. Gregorio rezó por el rey y gracias a las oraciones de Gregorio el rey se curó. Esta es la versión oficial de la iglesia. E ele se tornou santo. Depois disso, como que foi? Después de esto estuvo 60 días viajando por todo el país porque debía divulgar el cristianismo, cristianizar a todo el país. Demoró 60 días para llegar a todos los pueblos. Durante su viaje, él buscaba, procuraba un lugar para construir una iglesia, porque el país ainda no tenía ninguna iglesia. Cuando él voltó a la capital de aquella época, habían pasado ya 60 días. Voltó a la capital que se llamaba Vagar Shapat y fue lá donde él tuvo una visión que le pareció ver a Cristo descer del cielo, indicándole el lugar donde debería construir la primera iglesia. Construyó la primera iglesia, ficó como el jefe de la iglesia. Él dirigió la iglesia durante varios años, falleció bastante mayor, tenía más de 80 años. Y después de su muerte fue su hijo que fue el jefe de la iglesia armenia. Otra marca, otro lugar importante es donde se encontraron San Judas Tadeo y San Bartolomé dentro de la capital armenia y dentro del territorio de Armenia fue por primera vez. Aquí hay una cruz ahí detrás que marca el lugar del encuentro de los apóstoles San Judas Tadeo y San Bartolomé. Estivemos em Etmiazim, onde foi construída a igreja por Gregório Iluminador. Ela foi erguida no local onde a aparição de Jesus Cristo foi vista em sonho por Gregório. Aqui é o centro espiritual e cultural do cristianismo armênio e sede da Igreja Apostólica Armênia, catedral mais antiga do mundo e também conhecida como Vaticano Armênio, onde é residência do patriarca Garegin II. Fomos recebidos pelo patriarca. Apenas poucos minutos de gravação, mas a conversa durou mais de 1 hora. Em suas primeiras palavras, ele falou sobre guerra, resistência do povo e genocídio armênio. Esta dor está no coração de todos os armênios, especialmente daqueles armênios que são jogados na diáspora, porque esses armênios são as gerações que dão esperança aos sobreviventes do genocídio armênio. Depois do encontro, conhecemos as relíquias do patrimônio de Etmiazim. Visitamos também o museu, onde estão guardadas peças sagradas. Jesus crucificado foi ferido em suas costelas por um soldado romano com uma lança. A Armênia, detentora da relíquia, guarda a ponta desta lança nesta caixa de prata, banhada a ouro. La lanza de Longino. Cuando Jesús estaba crucificado, un soldado romano, Longino, le lanzó la lanza en el cuerpo para reducir los sufrimientos y enterrar a Cristo. Esa lanza la guardó San Judas Tadeo y cuando llegó a Armenia para divulgar el cristianismo, había traído esta lanza a Armenia. La guardaron los cristianos primitivos. Después, cuando ya aceptó el cristianismo el país,
ya guardaron en varias iglesias. 600 años esta lanza estuvo en el monasterio Gerhard, que está excavado en la roca. E a partir do século XIX está em Etchmiadzin. Ao lado da lança, vemos também pequenos restos mortais do apóstolo São Judas Tadeu. São restos, se llaman restos, são huesos, pequenos pedacinhos de huesos de São Judas Tadeu. E aqui se tem a sagrada relíquia, um pequeno fragmento da cruz de Jesus. En el cristal que está justo en el centro de la cruz metálica, detrás de ese cristal transparente hay un pequeño pedacillo de madera. Ese pequeño pedacillo de madera es la madera de la cruz de Jesucristo. Y tiene una simbología muy importante, nosotros la llamamos la Santa Señal, Surpneshan en armenio, y esta cruz con ese pequeño pedacillo de la cruz de Jesucristo, uno de los reyes armenios, el representante de la dinastía de los Bagrátidas, la llevaba a la batalla contra los árabes. Y estaba convencido de que consiguió expulsar a los árabes del país porque los espantó con la Santa Señal, le dio fuerza. Y esa cruz se convirtió también, tiene una simbología militar importante que simboliza la fuerza y la victoria. Em destaque, um pedaço fossilizado da Arca de Noé está preservado aqui. Um lugar movido pela fé. Por onde passamos, sentimos e presenciamos a espiritualidade de um povo resistente. A viagem pela pequena Armênia é longa, assim como o tempo de sua existência. Em cada parada, mais um capítulo de sua história. O Templo de Garni é o único templo pagão que não foi destruído após o país ser o primeiro do mundo a adotar o cristianismo. Ele está localizado à beira de um penhasco, sobre o rio Azat. O Templo de Garni é o símbolo mais conhecido da era pré-cristã da Armênia, para venerar o Deus do Sol. Os 24 pilares simbolizam as 24 horas do dia. Y las columnas, también hay teoría como la gente dice que estas columnas son 24 alrededor de nuestro templo, que puede que se simbolicen las 24 horas al día, porque este templo está dedicado a Dios de Sol, Mitra. En nuestra cultura lo llamamos Mihesh, y en el griego lo pueden conocer como Helios o Helios. Para chegar no templo, os degraus eles são altos e bem estreitos. A intenção é que a pessoa suba devagar, de cabeça baixa, em respeito ao altar. Ese templo es importante no solamente para nosotros, sino también para el territorio, como toda esta región, porque es el único templo de la época pagana que nos ha quedado, no solamente en Armenia, sino también en los países como de nuestros vecinos. Porque generalmente cuando se cambió la religión del paganismo, de creer en diferentes dioses, a cristianismo, una parte de los templos fueron destruidos porque en lugar de estos construyeron las iglesias. Otra parte de estos templos solamente fueron quedados sin restauraciones, y durante los templos también se destruyeron. Así que nos quedó hasta nuestros días. Por supuesto, también tuvo diferentes épocas de restauraciones. Segundo Ana, nossa guia, o Templo de Garni foi destruído por um terremoto em 1679. Várias construções em Yerevan e arredores também foram destruídas.
Entonces, como el terremoto sí destruyó gran parte de nuestro templo, la parte de la base de nuestro templo quedó, pero todas estos pilares, las columnas, lo que vemos hoy en día, se destruyó este terremoto. Fue grandísimo, pero gracias al Dios, en los años de la época soviética, durante los años 1950 a 1980 más o menos, en aquella época hicieron una restauración y tenemos hoy en día lo que tenemos. Sí, como para nosotros es un patrimonio, pero considerado como patrimonio de UNESCO es otra cosa, porque mira, para entrar en la lista de UNESCO hay diferentes cosas que hay que mantener, pero nosotros estamos en un pueblo y el templo está justo en el territorio del pueblo, entonces hay diferentes problemas conectados con eso, pero en 2010 UNESCO dio como diploma a nuestro templo como uno de los monumentos mejor guardados. Entonces tiene un título así. Depois de Garni, seguimos para o Mosteiro de Gerhard. Por seu excepcional estado de conservação e por suas características únicas que representam a arquitetura medieval armênia, o mosteiro está na lista de patrimônios mundiais da UNESCO. Muitas construções de Gerhard foram escavadas na rocha. Estamos en un monasterio que se llama Gerhard. Aquí tenemos nuestro monasterio, es del siglo XIII. Es una construcción que inicialmente hicieron del año 1215 y está parcialmente excavada en una montaña. Entonces una parte de nuestra construcción de la iglesia hoy en día se puede ver así al frente de nosotros, pero la segunda mitad hay que ver entrando a la iglesia. Entonces las construcciones están excavadas y están allí en aquellas montañas. La importancia de nuestro monasterio es que aquí por 500 años fue guardada la lanza del Longino, la lanza con que el soldado romano quería ver si Jesucristo está vivo y entonces él le tocó al cuerpo y así esta lanza, según la tradición, fue traído a Armenia por el apóstol Judas Tadeo en el primer siglo cuando él llegó a Armenia para predicar cristianismo junto con Bartolomeo, los dos apóstoles. Así que esta parte, el monasterio tiene varios significados y es un monasterio es un patrimonio de la humanidad conocido por la organización de UNESCO. Os fiéis que chegam até aqui buscam as graças de uma fonte milagrosa. É uma água cristalina que jorra de uma parede sem parar. Ninguém sabe explicar de onde ela vem, mas para os armênios a água é poderosa, um lugar de forte emoção e espiritualidade. Este monasterio para nosotros, para nuestra cultura y para nuestra nación es un monasterio sagrado, es un lugar santo y este agua, este manantial que está corriendo por la iglesia se considera que tiene la posibilidad de curar a la gente de diferentes enfermedades. Por esa causa muchos armenios vienen con botellas y llevan el agua, sacan del fuente y llevan el agua y lo beben, guardan en la casa porque piensan que este agua les puede curar de diferentes enfermedades. Aqui tem 4 igrejas. A sensação é de estar entrando em uma caverna. Caminhar por aqui é impressionante e revelador. Tenemos 4 habitaciones que están las salas que están excavadas en la montaña. Una de las salas es el cementerio de la dinastía Proshan. Al lado está la iglesia de la Santa Virgen. De otro lado podemos ver también la pequeña iglesia de Santa Agua. Y en el segundo piso tenemos otro cementerio como otra sala donde están también 2 condes de la dinastía Proshan enterrados. Comunidad religiosa aquí en este monasterio fue fundado en el siglo IV
según la tradición, fue fundado por nuestro primer patriarca, San Gregorio Iluminador. Entonces él fundó la primera comunidad y la gente vivía en las cuevas. Después nosotros tuvimos como esta comunidad información sobre la capilla hasta el siglo VIII, pero las construcciones que hoy en día vemos ya son del siglo XIII y hasta hoy en día tenemos una comunidad religiosa aquí con nuestros sacerdotes y es uno de los monasterios más, yo diría, famosos y populares entre Armenia porque todas las excursiones de las como escuelas siempre vienen a este monasterio. Entonces a los niños de la escuela les trajen aquí para ver el monasterio. Armênia, patrimônio religioso, espiritual e arquitetônico. A Igreja Karmaravor, localizada em Astarak, é uma das igrejas medievais mais bem preservadas do país. Uma igreja do século VII, que a gente precisa entrar com um lenço na cabeça. Eu conto com a ajuda da Remy, né? Ok. Ela coloca o lenço aqui, então. Todas as mulheres precisam entrar assim. E o Dan Lúcio mostra para vocês agora esse altar. Muito lindo e cheio de história. Aqui não se tem muito o que falar, apenas sentir. É impossível não sentir toda a história desse país na pele. Ao longo dos anos, a igreja passou por muitos desafios e mudanças, mas sua espiritualidade profunda e rica tradição ainda permanecem. Mais um destino é o Mosteiro de Tatev, que fica no sudoeste da Armênia e durante a Idade Média foi um dos centros espirituais mais importantes do país. Para chegar até lá, é um dos momentos mais interessantes. A gente ir até o mosteiro, precisamos, olha só, ir de teleférico, considerado o mais longo do mundo por ser contínuo, sem nenhuma parada. Vamos lá. Nem preciso dizer nada, a imagem por si só revela as belezas desse lugar. Um passeio de 6 quilômetros nos leva a uma das vistas mais lindas do mundo. No ponto mais alto, são mais de 320 metros até o chão. O Mosteiro de Tatev é uma das muitas preciosidades desta região. Tatev é um dos mosteiros mais antigos da Armênia. Aqui existem 3 igrejas, a da Virgem Santa, São Paulo e São Pedro, e também uma bem importante e significativa para eles, que fica bem ali no cantinho, a igreja de São Gregório. Tatev abrigava mais de 500 monges e uma universidade, criada para os estudos científicos, religiosos e literários. Preparaban ahí pan, también al acercarse es posible ver como los hornos en la tierra que usaban. En esta parte tenemos nosotros la cocina, la habitación de la cocina. También una mujer que servía en este monasterio, como siempre está aquí, un día me comentó que la habitación que estaba por ahí arriba fue utilizada para no castigo, sino si los monjes querían ver qué fuerte es su carácter, hacían como no comían nada por un día y quedaban ahí arriba justo encima de la cocina, teniendo todos los olores de la comida. Ellos no comían nada en este día, entonces podían así provar la fuerza de su carácter, sí, y también la fe. O próprio mosteiro, hoje desabitado, nos dá ideia de como viviam aquelas comunidades cristãs medievais isoladas. Os grandes mosteiros tinham saídas secretas, como esta aqui que eu estou, que o Dan Lúcio vai mostrar para vocês. Olha só a profundidade, tem pequenos degraus, como vocês podem observar.
E o porquê disso? Quando acontecia algum ataque, a água do mosteiro era envenenada. Então os monges, eles desciam por aqui e lá embaixo tinham acesso à água, ao rio. Então eles subiam aqui para o local e assim conseguiam sobreviver e tomar água limpa. Tatev está em um vale. Parece flutuar em meio a tanta natureza. Essa nação foi erguida sobre pedras. E a fé aqui é como uma rocha. A Armênia tem mais de 2.000 igrejas. Os templos surgem em locais difíceis, mas todos parecem escolhidos a dedo, em lugares que formam um verdadeiro retrato. Como o Mosteiro de Noravank, este complexo é um dos destaques arquitetônicos. Ele está situado numa colina, de onde se pode quase tocar o céu. O mosteiro é do século XIV e está aproximadamente a 122 quilômetros da capital Yerevan. A história do mosteiro está associada aos nomes importantes da política e também religiosos que trabalharam e viveram em Noravank. Muitas dessas pessoas estão enterradas aqui. No mosteiro tem 2 igrejas, da Santa Mãe de Deus e de Santo Estevão. Dentro da igreja, pessoas foram enterradas, inclusive onde eu estou pisando, com muito respeito. Logo ali, o altar que o Dan Lúcio Reis vai mostrar para vocês agora. E entrando aqui, a gente faz pelo sinal da cruz e recebe a bênção do Padre. Nas rochas e pedras das igrejas, desenhos do cristianismo. Outro detalhe que chama muita atenção no mosteiro é que ele tem 2 andares. Logo aqui na entrada, uma imagem muito bonita e impressionante de um arquiteto. Virgem Maria com o menino Jesus e ao lado dela os arcanjos. No segundo andar, as imagens dos apóstolos Pedro e Paulo. Nesta terra de montanhas e vales, as pessoas encontram paz e fé. Entrando aqui, a gente percebe que o espaço ele é bem pequeno, mas cheio de emoção e muita fé. As pessoas vêm até aqui com uma vela para fazer suas orações e também agradecimentos. Dentro das igrejas, o silêncio toma conta. Um momento único de apreciação e orações. Aqui todos seguem a tradição. Em respeito, as pessoas saem assim, de costas, como eu estou fazendo neste momento, e deixam o local. São Mashtots, o criador do alfabeto armênio, também tem sua igreja. Entonces la iglesia donde nosotros ahora estamos tiene el nombre de San Mashtots, Mesrop Mashtots, el inventor del alfabeto, y la construcción, lo que ahora se encuentra aquí, es del siglo XIX, pero la base es mucho más antigua, empezando del siglo V, cuando como pusieron la primera capilla encima de la tumba donde está enterrado San Mesrop Mashtots. A invenção do alfabeto representou o início da literatura armênia e provou um fator essencial na construção da identidade do povo. La importancia del alfabeto de Armenia para los armenios es que en una temporada muy diferente y muy difícil, como era el siglo IV, cuando Armenia estaba dividida en 2 partes, nuestro rey y el patriarca decidieron que una posibilidad de siempre unir a la gente es tener su propio alfabeto, y verdaderamente nuestro alfabeto es como nuestra identidad, es una cosa que guarda y mantenemos nuestra identidad. Al inicio, cuando Mesrop Mashtots inventó el alfabeto, teníamos 36 letras, pero hoy en día tenemos 3 letras más, en total 39 letras. Mashtots está enterrado na igreja. Ele é considerado santo pelos armênios. Está escrito Santo Mesrop Mashtots y la fecha. Aquí nosotros tenemos
361 e 440. E as pessoas vêm aqui para colocar flores? Sim. Todas são novas flores, como que a gente vem e põe a sua tumba. E aqui está sua imagem. E como ele era como religioso, tiene também a capucha, todo vestido como religioso. Está abajo, sí, está abajo de nuestro altar. En nuestra iglesia, debajo del altar, solemos enterrar a las personas santas, a quien la iglesia considera santa. Y Mesrop Mashtot, el inventor del alfabeto, es un santo para nosotros. A história da nação armênia é surpreendente pela sua inesgotável riqueza e pela evolução do que foi uma das primeiras terras evangelizadas. É um grande império, próspero em cultura e tradições. A Armênia emociona pelo que ela foi e o que ela é. A Armênia é uma coisa, é uma fênix, assim, porque 4.000 anos de história, dezenas de guerras, invasões, impérios, dominações. Quer dizer, tivemos no Império Romano, grego, russo, otomano, depois a União Soviética. Quer dizer, passar por tudo isso e você ainda sorrir, né? Você vê, você teve aqui, o povo recebe, sorri. Por mais que a gente teve essa guerra recente, né? A cidade continua. Então essa sensação de levanta e vai, né? Assim, não interessa o que aconteceu, jamais esqueceremos, mas a vida continua, né? E eu me identifico muito com essa resiliência e com essa coisa, né, do armênio de nunca desistir, por mais dolorido que seja. Para mim é um exemplo assim, de superação para tudo. E cada vez que a gente vem, a gente se depara com novas coisas, né? A Armênia está indo super para frente. É um país que só precisa de paz. A gente não precisa de ajuda de ninguém. A gente só precisa que não mexam com as nossas fronteiras, que não tirem a nossa segurança, porque o resto o povo armênio é capaz de fazer. É difícil definir em uma palavra a Armênia. Futuro. E o documento Jovem Pan fica por aqui, mas você vai desbravar com a gente ainda mais desse país tão impressionante. Fique ligado na nossa programação. Você pode rever este programa no YouTube ou no aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Realização Jovem Pan News.